Bom, nossa aula de hoje vai ser sobre a coluna vertebral, a avaliação dela, né? Então vamos lembrar os princípios que nós vamos seguir para essa avaliação. Nós vamos começar com a inspeção, vamos falar sobre a avaliação da mobilidade da coluna, da goniometria e terminamos com palpação. Tá? Vamos lá. A inspeção da coluna cervical ela é muito importante pelos referenciais que ela vai nos passar. Primeiro, é importante você observar se dentro dessa inspeção você identifica alguma cicatriz. Essa cicatriz pode ser fruto de uma cirurgia, que já vai indicar para você quais foram os problemas anteriores. Se ela apresenta alguma cicatriz por trauma, por pancada, né? A assimetria, que nós vamos identificar, a assimetria muscular, por exemplo, ela vai ser melhor avaliada na palpação, mas já dá para você ver um certo volume, uma certa diferença que pode ser tanto pelo tônus muscular como por inchaço, por edema que a musculatura vem apresentar. Como nas outras avaliações, vamos avaliar também se ele apresenta desalinhamento articular, se a cabeça está rodada por um lado, inclinada por outro, né? Sempre vamos ter esses pontos de referência de localização também. Tá? Para a mobilização, nós vamos usar duas formas: a avaliação da mobilidade ativa e da mobilidade passiva. E desta forma, o paciente vai ter que estar posicionado tanto deitado quanto sentado. Na avaliação passiva, quando nós vamos avaliar a mobilização passiva, é importante ver que o paciente vai ter que estar com a cabeça fora da maca. Né? Você vai ter que segurar a cabeça dele fora da maca para você poder ter mais liberdade na avaliação. A avaliação passiva, ela te dá um parâmetro de amplitude total de movimento. Como não está usando os músculos, ele vai estar totalmente relaxado, pode ter a presença de dor como a limitação do movimento. Já na avaliação ativa, essa é melhor ele fazer sentado ou em pé. Como ele vai fazer sozinho, você vai ter que ter ali a avaliação também da parte muscular dele, né? Se ele vai estar realizando, né, certinho o movimento, se o movimento está limitado. Posteriormente, quando nós vamos falar de goniometria, nós também vamos fazer a goniometria tanto ativa quanto passiva. É só relembrar, na mobilização passiva, deita o paciente, tira a cabeça dele da maca e aí você realiza os movimentos fisiológicos que a articulação faz: flexão, extensão, inclinação lateral e rotação. Na ativa, ele vai fazer sozinho os mesmos movimentos. E aí você compara os dois, o que você teve com a passiva e o que você está vendo com a ativa, né? Lembrando que o Atlas e o Axis, eles têm são as duas primeiras vértebras, a C1 e a C2, elas têm uma mobilidade muito grande. E isso vai dar uma flexão maior para o movimento da cabeça justamente em cima dessas duas vértebras. Mas como a gente vê o macroscópico, né, o que a gente consegue visualizar melhor é a inclinação que a cabeça faz para frente. Nisso aí tem que se levar em consideração todos as outras vértebras, né, porque elas juntas vão trabalhar nesse movimento de inclinação da cabeça tanto para frente, que é a flexão, como para trás, que é a extensão. Assim como nas vértebras, nós vamos ter os pares de nervos que vão sair das vértebras, né, no conjunto de dois, e eles vão inervar os músculos. Se você observar bem, ela é de proximal para distal. Então você vai ter lá em C1 e C2 com os músculos do pescoço, né? C3, C4 já está descendo para o ombro, C5 são os músculos abdutores do braço, né, o deltoide, e assim você vai descendo à medida que você vai se distanciando no membro. C6 para o cotovelo, C7 para os movimentos do punho, C8 e T1 para os
movimentos da mão e do dedo, né, dos dedos. Então, posteriormente, quando você for fazer uma avaliação de força ou de sensibilidade, você consegue identificar ali as lesões nervosas que vão aparecendo também, né? Já falando em goniometria, que é o que nós vamos falar na próxima aula, né? Nós vamos estar acompanhando bem isso na próxima aula. Vamos só relembrar que os movimentos fisiológicos eles têm um padrão dito como normal, né? Que é a flexão, a extensão. Esses movimentos eles são padronizados, mas nós precisamos da ajuda do goniômetro para isso, né? Futuramente nós vamos ver como nós vamos fazer com cada um desses segmentos. Mas só para você ter uma ideia, a flexão da coluna cervical é de 0 a 65 graus, a extensão de 0 a 50 graus, a inclinação ou flexão lateral de 0 a 40 e a rotação de 0 a 55. Isso aí é o padrão dito normal. Então, quando nós formos avaliar nossos pacientes, eles têm que estar dentro desse padrão ou próximo dele para ser considerado normal. Tá aí dois parâmetros que nós vamos usar, o goniômetro, que no seu visor aí aparece à esquerda, e o flexímetro, né, que aparece à direita. São dois equipamentos muito bons, né? O problema aí está na diferença de preço. O mais usual para nós é o goniômetro, né, que ele já é padronizado e é mais barato. Um flexímetro deve estar em torno de uns 600, 700 reais. É um pouco mais caro, né? Mas os dois atendem bem às necessidades da fisioterapia. E aí chegamos à palpação. O que você viu na inspeção, você agora vai palpar e vai correlacionar com a mobilidade. Então vamos lá. Na inspeção você viu que um lado da cervical está mais volumosa do que a outra, né? Vamos imaginar que o lado direito está mais volumoso. Na palpação daquela região, o paciente relatou dor e você sentiu tensão. E na movimentação, a inclinação para a direita estava comprometida pela dor, assim como a inclinação para a esquerda também. Então ele vai apresentando limitações que você vai correlacionando uma com a outra. Por isso é importante fazer uma boa anamnese, uma boa avaliação. Então as principais estruturas que nós vamos palpar na coluna cervical, ela vai estar em decúbito. Nós vamos avaliar o paciente em decúbito ventral e em decúbito dorsal, né? Então vamos lá, as palpações começam pelo processo espinhoso, então ele vai estar em decúbito ventral. Aí você palpa o processo espinhoso de cada vértebra, palpa a estrutura mole, né? O ligamento nucal, os músculos eretores da coluna que estão posicionados na parte posterior da cabeça, a base do osso occipital. E cada estrutura que você vai palpando, ela tem que ter uma correlação com uma estrutura anatômica. Então você não vai palpando a esmo qualquer coisa. Então você palpou C7, você palpou C6, C5. Isso aí pode representar uma dor, um quadro, né, de dor posterior. Tá? Os ossos, né, processo mastoide, que vai estar relacionado ao esternocleidomastoide, né, que nós vamos ver a palpação da estrutura muscular também, né? E aproveitando, já palpa a articulação temporomandibular. Ela vai estar aqui, eu vou mostrar com o cursor aqui, dá para você visualizar os côndilos mandibulares. Próximo ao pavilhão auditivo, se você descer o seu dedo um pouquinho do pavilhão auditivo, do orifício da orelha, você vai pegar os côndilos. Ali você consegue saber na palpação se ele apresenta algum quadro de dor. A palpação de tecidos moles ela está relacionada a alguns grupos musculares. Nós não vamos conseguir palpar todos os músculos isoladamente, mas alguns dá para se palpar, né? Palpação do esternocleidomastoide, dá para a gente fazer essa palpação, né? O trapézio é um músculo que é superficial, nós conseguimos palpar. Em relação a outros músculos, né, a própria compressão já gera quadro de dor, né, como são as síndromes miofaciais, né. Então, a palpação muscular, ela precisa estar relacionada ao grupo muscular
se o músculo é possível ser palpado individualmente, se ele for muito superficial, né? Então, na parte posterior, nós vamos palpar ali a região do ligamento nucal, onde começa o trapézio, lá na base do occipital. Na parte anterior, na clavícula, é muito importante você palpar a parte de cima da clavícula, que forma um sulco, né, uma depressão, que é a fossa supraclavicular. Por ali passam algumas estruturas importantes, né, como vasos, nervos, que a gente precisa palpar se você vai perceber alguma relação de dor, né? E por último, né, é possível também fazer uma correlação na palpação com os pulsos, né? O pulso carotídeo dá para ser palpado também na região do pescoço, ali próximo ao esternocleidomastoide. Terminando a palpação dessa região, você faz uma correlação com o que você identificou na inspeção e na mobilização articular.